Jardim Escola Girassóis, nono ano A e B. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos seguir com a nossa matéria do livro. Então, pessoal, hoje a gente vai para a página 34 do livro, mais um tempo verbal para a gente, e dessa vez vamos falar do Past Perfect. Antes de vocês se assustarem, porque eu sei que quando a gente fala de verbo, vocês já arregalam os olhos, vamos entender qual é o past perfect, né? E para que a gente usa ele, que aí vai ficar mais fácil. Ele é um tempo verbal que indica um momento anterior a outro momento no passado, tá? Ele é utilizado para a gente deixar claro que um evento no passado aconteceu antes de outro evento no passado, tá? As duas coisas estão no passado, tá? Mas um aconteceu antes do outro. Não importa, na verdade, qual dos eventos eu vou citar primeiro, mas o tempo verbal que eu estou usando vai me dar a dica de o que de fato aconteceu antes ou depois, tá? Eu trouxe esse quadrinho aqui só para a gente ver alguns exemplos, para a gente saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Aqui está na ordem certa, menos as duas frases de baixo. As duas primeiras estão na ordem certa, né? Tipo, um evento aconteceu primeiro, o outro aconteceu depois, os dois no passado. E as duas frases de baixo, ao contrário. Vamos lá. Primeira frase. John had gone out when I arrived in the office. O John já tinha saído quando eu cheguei no escritório. Prestem atenção que as duas coisas estão no passado, tá? Segunda. I had saved my document before the computer crashed. Eu tinha salvo o meu documento, eu havia salvo o meu documento antes do meu computador estragar. When they arrived, we had already started cooking. Vocês veem que aí já está invertido, ó. Quando eles chegaram, nós já havíamos começado a preparar a comida. Então, eles chegaram depois que a gente começou a preparar a comida. Os eventos estão invertidos. O past perfect está no evento A, mas na ordem da frase está na segunda parte da frase. E a última frase, he was very tired because he hadn't slept well. Ele estava muito cansado porque ele não tinha dormido bem. Tá? Então, ele está cansado porque ele não dormiu bem, ok? Um evento depois do outro. Vamos continuar. Aqui eu trago mais um exemplo, né? Vou falar mais um pouquinho. Eu não quero que vocês se assustem, porque a construção é um pouquinho grande, mas quando a gente entende como usa, fica mais fácil, tá? Então, when there are two past tense actions, we use the past perfect tense on the action that happened first. Vamos lá. Quando nós temos duas ações no passado, dois eventos que ocorreram no passado, a gente usa o past perfect na ação que aconteceu primeiro, tá? A menos que a causa ou efeito esteja relacionada entre as duas ações. Aí a gente pode inverter, como foi o caso que a gente fez na frase anterior, tá? Então, aqui mais um exemplo. Joe had been sleeping for 2 hours when the phone rang. O Joe estava dormindo já por 2 horas quando o telefone tocou, tá? Então, ele estava dormindo quando o telefone tocou. O estava dormindo, ali o had been sleeping é o past perfect e o telefone tocou é o passado. Os dois no passado, mas o primeiro, o evento estava dormindo aconteceu antes, tá bom? We can tell from the use of had that Joe was already asleep.
Então, é a mesma coisa que eu falei, né? Que a gente pode dizer pelo uso do had que o Joey já estava dormindo quando o telefone tocou, tá bom? A gente usa ó, completed action before something in the past. The meeting had already started by the time I arrived. Mais um exemplo. A reunião já havia começado no momento em que eu cheguei. Então, olha lá, ó, a reunião começou às 8, eu cheguei às 8h15 e eu estou falando no now, no agora, no presente, tá bom? Eu trouxe bastante exemplos, essa aula vai ficar um pouquinho maior, mas é para a gente trabalhar bastante. Depois a gente vai voltar nisso nas nossas aulas online, tá bom? Aqui mais um uso do past perfect. Duration before something in the past. Duração de um evento antes de outro evento também no passado. Então, they had been married for 3 years when they divorced. Eles estiveram casados por 3 anos quando eles se divorciaram. Mas os dois eventos estão no passado. Eu estou agora no presente, falando que eles estiveram casados por 3 anos quando eles se divorciaram. Mas agora eles também já estão divorciados, então os dois estão no passado. Mais um exemplo. We had owned that car for 10 years before it broke down. Nós possuímos esse carro, nós fomos donos desse carro por 10 anos antes dele quebrar. Então, dois eventos, os dois no passado. Nós fomos donos de um carro por 10 anos antes dele quebrar. Agora, no presente, ele já está quebrado e a gente já não é mais dono dele. Ou ainda somos dono dele, mas possuímos ele por 10 anos, usamos ele por 10 anos antes dele quebrar, ok? Aqui, mais exemplos que a gente vai falar bastante disso. Então, when Sheena finally rang Robbie, he had already fallen asleep. Então, quando a Sheena finalmente ligou para o Robbie, ele já tinha pego no sono, caído no sono, tá? Então, olhem as setinhas como a ligação foi depois dele cair no sono, tá? Frase de baixo. I had just sat down to have lunch when the phone rang. Então, eu tinha acabado de sentar quando o telefone tocou. Então, aqui, finalmente, a gente chega na página do nosso livro, né? Que fala do Past Perfect. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a página do livro aqui para que vocês deem uma olhada. Eu só quero falar, para o vídeo não ficar muito longo, né? E eu vou voltar nesse vídeo, nessa matéria, na nossa aula online e, se necessário, em outros vídeos. Mas só para deixar uma informação para vocês, que a gente tem em português um tempo verbal equivalente ao past perfect, tá? Que é o nosso pretérito mais que perfeito, que é um tempo que hoje a gente não usa muito, né? Que é quisera, vira, andara. A gente não costuma usar muito esse tempo nos dias atuais. Porém, a gente tem uma forma de utilizar ele, que é o pretérito mais que perfeito composto, tá? Que eu vou dar um exemplo agora para vocês só com essa primeira frase, e depois vocês olhem essa matéria no livro para a gente voltar na aula online. Então, my mother had already seen my report card when she called me. Então, minha mãe já tinha visto o meu boletim quando ela me ligou. Esse tinha visto é o que a gente entende hoje como pretérito mais que perfeito composto. Então, quando a minha mãe me ligou, ela já tinha visto, ela já havia visto o meu boletim, ok? Deem uma lida no restante dessa página, dessa matéria, e nós vamos voltar nela. Então, aqui na página 35, a gente tem a continuação da matéria do livro, né? Deem uma olhada nessa frase, que o had studied é o
Past Perfect e o moved é o Simple Past. Nós vamos voltar nela, mas eu trouxe também o exercício número 1 do livro de vocês já feito, tá? Eu trouxe o meu livro. Por quê? Porque como a gente está longe, eu quero que vocês tenham muitos exemplos da utilização do Past Perfect. E depois a gente vai fazer muitos exercícios. Mas primeiro eu quero que vocês consigam visualizar bem a formação dele, né? Primeiro, como ele é escrito, como ele é usado, ao que ele corresponde em português, que eu expliquei para vocês no slide anterior. E daí sim a gente vai deslanchar e fazer um monte de exercício, tá bom? Aqui estão os exercícios do livro. Depois nós vamos fazer mais exercícios fora do livro. Então, eu quero que vocês realizem esses exercícios, número 2, 3, 4, 5. E na outra página a gente vai ter o exercício número 6, tá? Façam esses exercícios. Olhem, o número 2 pede para que você olhe para a expressão número 1. E o número 2 é Look at the highlighted expressions and number. Então, olhe para as expressões em negrito, né? E marque a número 1 para o primeiro evento e a número 2 para o segundo evento, tá? Na número 3, preencha as lacunas usando Simple Past ou Past Perfect dos verbos entre parênteses. Então, read the box below to remember some grammatical structures. Então, leia a caixinha abaixo para lembrar algumas estruturas de formação, tá? Número 4, leia as sentenças da caixinha e responda de acordo como de acordo às questões. Então, when I arrived at the party, Tom had gone home. Então, veja aí o Tom e o Sam e responda as questões. Número 5, complete the sentences. Use the appropriate verb from the box in the past perfect tense. Então, vocês vão ler as sentenças e vão completar com a forma apropriada do verbo da caixinha no past perfect. Só tem que ver qual é o verbo a usar. E na número 6, vocês vão olhar para as sentenças e fazer um X na ação que aconteceu primeiro, tá? Esse listening de baixo é a forma contraída e a forma como a gente junta as palavras na leitura. Eu deixei ele aí, sim, de propósito, porque o past perfect é um verbo que a gente costuma muito contrair na forma de escrever. Então, eu não quero que vocês façam um exercício, não. Isso a gente vai fazer junto. Eu quero só que vocês deem uma lida para vocês identificarem as contrações que a gente faz no past perfect, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que a aula ficou longa, mas é uma matéria longa, é uma matéria extensa. Nós vamos voltar nela em outras aulas. Assistam o vídeo de novo se precisar e a gente tira dúvida nas nossas aulas online, ok? Muito obrigada. See you soon. Bye, bye.